Olá, leitora! É bom te conhecer ou te rever. O vídeo de hoje é contando um pouquinho para vocês sobre todos os livros que eu li em 2025. Para auxiliar aqui o vídeo, guiar ele, eu vou usar as listas de leitura que eu fiz mês a mês no meu caderno de leituras, que eu montei as páginas junto com vocês. E tem vídeo sobre isso aqui no canal, então eu vou deixar na descrição. Começando de onde? Do começo, o mês de janeiro eu li completo um livro só. Eu tive mais leituras em vários meses aqui, eu li mais coisas, só que eu só considero quando eu terminei o livro naquele mês, ou seja, se eu começo em dezembro, mas eu termino em janeiro, eu considero ele só em janeiro. Ou se eu começo em janeiro, mas eu não termino, eu decido não ler aquele livro até o final, eu desconsidero ele e eu tiro da lista. Na prática, acaba tendo mais coisa, porém, né, se você não completa, eu acho que não dá para levar em consideração, porque ter uma opinião formada é uma coisa equivocada. Até porque às vezes a gente larga um livro porque a gente não está gostando, resolve dar uma chance para ele anos depois e tem uma opinião completamente diferente. Então é por isso que nesses casos eu prefiro não comentar aqui. Esse único livro que eu li no mês de janeiro de 2025 se chama Carol. Eu li esse livro várias vezes. Isso porque eu estava falando para mim mesma que, nossa, nem gostei desse livro, porque não sei o que, não sei o que. E não é que tenha um motivo para não gostar. Não é que eu tenha achado um livro ruim. Ele só é bem distante do filme. E também não é que eu tenha gostado do filme. Assim, eu não gostei, mas também não desgostei. O livro eu gostei um pouco menos. Só que aí eu enfiei na minha cabeça que queria adaptar o texto literário para roteiro. Para quem não sabe, eu escrevo roteiros, tanto de audiovisual quanto de teatro, porque são coisas que eu já estudei, então eu acabei aprendendo. E pela experiência de assistir o filme e ler o livro depois, eu percebi que tinha muito mais coisa que poderia ser mostrada e que um filme, nem que fosse de 2 horas, não conseguiria. Essa é a minha opinião em relação à maioria das adaptações literárias, de que uma minissérie seria 1000 vezes mais fiel ao livro, porque teria mais tempo para detalhar e não precisaria cortar tanta coisa importante. O único livro que eu li até o final, então vamos passar para o mês de fevereiro. Então, o segundo livro do ano foi O Médico e o Monstro. Eu li na versão em inglês, porque foi um mês em que, de repente, eu entrei nessa vibe de querer ler em outras línguas. Eu tinha em casa da biblioteca da escola, que inclusive eu já tinha terminado a escola, né? Mas eu ainda estava com os livros, vários em inglês, em espanhol não, mas então eu comecei a ler várias coisas em inglês, vocês vão ver daqui a pouco. É um livro que eu não gostei muito. Da primeira vez que eu li em português, eu li para a escola, eu acho, eu fiquei com muita raiva, porque eu estava achando que eu ia gostar. E não é que eu não tenha gostado, é só porque ele não cumpriu expectativas. Eu esperava mais e ele foi básico para mim. Só que eu não falo isso no geral. Ele não é um livro básico para todo mundo. Ele é básico para pessoas que já leram histórias parecidas com essa antes. Porque você vai acabar entrando com uma sensação de repetição. Ah, eu já conhecia essa história, eu não precisava ter passado tantas horas lendo para ter a mesma conclusão que eu tive assistindo aquele filme. Quando eu li aquele outro livro há muito tempo atrás, não é nenhuma novidade. Mas muitos anos depois eu resolvi ler de novo e aí eu já não fiquei tão estressada, mas também não mudou, a minha opinião continua sendo a mesma. Eu só li pela, acho que segunda ou terceira vez, só pelo fato de ser em inglês mesmo, para fazer uma prática da leitura. O terceiro livro do ano foi A Better Love Wits. Eu acho que eu tenho um vídeo falando dele, falando um pouco mais sobre, então eu vou deixar aqui na descrição. Mas basicamente também foi um livro que eu peguei por ser em inglês
Eu não sabia o conteúdo e é uma narrativa bem curtinha, bem tranquila em questão de vocabulário. Se passa no Oriente Médio e é como se fosse uma lenda, assim, uma fábula, algo parecido. O quarto livro do ano foi Os Normais e eu li porque era numa época que a Fernanda Torres estava subindo, né? Ela estava em ascensão. A carreira da Fernanda Torres, ela é uma carreira estabelecida. Ela é uma pessoa renomada no audiovisual. Ponto. Mas aqui eu estou falando sobre a ascensão em relação ao filme Ainda Estou Aqui, em relação às premiações de audiovisual. Então ela ganhou o Globo de Ouro, ela foi indicada ao Oscar e nessa época de fevereiro já estava começando a subir a popularidade dela nas redes em relação a esse assunto. E assim, no começo do ano passado, só se falava de Fernanda Torres e esse ano só se fala de Wagner Moura pelos mesmos motivos, né? Até o tema do filme também tem algo em comum que se passa durante a ditadura militar no Brasil. É um filme brasileiro que está em premiações internacionais. O Vaguinho também ganhou o Globo de Ouro de melhor ator e vamos ver se ele tem chances no Oscar, eu espero que sim. Mesmo se a gente não ganhar, o que eu acho muito importante para o audiovisual nesse momento, no Brasil, é que a gente continue, ano após ano, um seguido do outro, tendo filmes nossos em premiações tão importantes quanto essa. O Brasil tem premiações muito relevantes, porém, todo mundo sabe que o prêmio mais cobiçado é a estatueta do Oscar. Então, eu acho que se a gente persistir e todo ano a gente bater ponto no Oscar, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente vai levar. Voltando para o livro, Os Normais é um livro que continha trechos de episódios aleatoriamente, fora de ordem, tá? Então não era um trecho do episódio 1, depois outro trecho do episódio 2 da série homônima, isso é, mesmo nome, Os Normais, que era protagonizada pela Fernanda Torres. A organização desse livro era de trechos aleatórios, sem contexto. Como eu disse, não estava na ordem, então às vezes aparecia um episódio no começo do livro, depois lá na metade do livro aparecia outro trecho do mesmo episódio, sabe? E é um livro divertido porque a série é de comédia, então os trechos também escolhidos, vamos dizer, foram os que mais se destacaram nesses episódios. Além de ser um livro muito rápido de ler, eu acho que ele tem quase 200 páginas, só que são apenas aspas, apenas falas e algumas curtas descrições de cenas que acontecem nos episódios. E tem bastante página porque a diagramação é bem espaçada. Eu lembro que eu gravei um vlog de leitura com esse livro pro YouTube Shorts e eu vou deixar aqui na descrição também. Porém, como eu não postei muitos vídeos curtos no YouTube Shorts, vocês podem entrar nessa aba específica que vai ser bem fácil de achar. O quinto livro que eu li esse ano foi mais um em inglês, Forrest Gump, porque eu tava nessa fase também, essa vibe de escrever roteiro. E Forrest Gump, para pessoas que aspiram ser roteirista ou fazer parte do mundo audiovisual, é um filme considerado básico. A pessoa precisa fazer o dever de casa de assistir esse filme, fazer uma análise, nem que seja mentalmente mesmo, principalmente na parte do roteiro, procurar visualmente, de forma audível também, né, de acordo com o que você vai entendendo das falas, cada momento em que se insere uma das 12 fases, eu acho, da jornada do herói, porque esse é um filme considerado bem clássico no sentido de seguir o passo a passo. Porém, ao contrário do filme, o livro já não é considerado muito bom. São textos completamente diferentes, tá? Inclusive, em muitos aspectos, o texto do roteiro se opõe ao texto literário. Tem coisas que você pode escrever num livro que num roteiro é completamente fora das regras, porque vai mais atrapalhar do que ajudar. E por que eu falo isso? É porque roteiro é como se fosse um tutorial para as pessoas que trabalham na produção e para os atores
de como o filme deve ser feito. Então não tem só lá o que os atores vão falar, também tem o que os atores vão fazer, porque os atores não podem falar no filme o tempo todo parados, com cara de nada. Assim como as pessoas da produção precisam saber em que momento que corta a cena, em que momento que começa ela, como que é a iluminação, como que é o cenário, o que que a gente faz agora, o que que a gente faz depois, quando a gente precisa fazer isso. É um passo a passo. E livro, ele pode ser muito mais subjetivo, ele pode ser muito mais interpretativo. Roteiro, não. É um erro grotesco você deixar um texto subjetivo, porque aí um funcionário da produção vai achar que para fazer uma coisa, outro funcionário vai entender de outro jeito. Por isso que são coisas bem distantes. Esse livro, ele tem suas falhas, tanto que ele foi até reescrito, se eu não me engano, mas novamente eu só li porque a edição que eu tinha da biblioteca era em inglês também e é um livro bem curto, então o tempo passa rápido, mesmo lendo em outra língua, que por enquanto meu ritmo de leitura de português é um, de inglês é mais lento, em espanhol é mais lento ainda. O sexto livro foi Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, e o sétimo e o oitavo foram livros sequenciais também do Arsène Lupin, contra Sherlock Holmes, que sim, é não necessariamente uma paródia, mas o nome em si, ele se refere ao Sherlock Holmes, mas ele precisou ser trocado por causa de direitos autorais, e o outro é E a Agulha Oca. Agora, sobre o mês de março, eu li dois títulos. O oitavo do ano se chama A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que eu também falei mais profundamente num vídeo aqui no canal, que eu vou deixar na descrição. É um livro de terror, então se aproximava mais das versões ditas originais dos irmãos Grimm, mas nem todo mundo sabe, inclusive eu não sabia isso até uns tempos atrás, que os irmãos Grimm também não foram os escritores originais, tá? Um foi reciclando do outro, e depois de novo e de novo. Foi tipo assim, remasterizando e foi se tornando outra coisa. Lá atrás, na Idade Média, se eu não me engano, ou na Idade Moderna, A Pequena Sereia era uma história de terror. E depois veio a Disney, lá nos anos 80, e fez uma história romantizada, uma história infantil, adequada para as idades. Esse livro da Dark Side, ele resgata algo mais próximo da originalidade dessa lenda, só que ao mesmo tempo ele coloca no contexto de quando foi escrito, porque eu acho que é de uns 10 anos atrás, esse livro, mais ou menos. Então também são colocadas algumas coisas políticas, por exemplo, feminismo, patriarcado. Eu não vejo nenhum problema em fazer isso, tá? O que eu achei é que não ficou muito natural, sabe? Não ficou uma coisa muito fluida, muito realista, não parecia alguém da vida real falando. No mesmo mês, o 10º livro do ano foi Sua Alteza Real, que se eu não me engano eu falei no mesmo vídeo sobre o livro da Pequena Sereia. Esse foi um livro de romance romântico adolescente. Teve uma época que, se eu não me engano, ele ficou popular, ou foi o livro sequência, ou anterior a ele, que ficou popular em uma outra rede, que você já imagina qual que é. Ele é legal, me surpreendeu, porque eu não costumava ler romance romântico, achava muito chato, não gostava, mas eu dei uma chance e valeu a pena. Em abril, eu li Sherlock Holmes, Two Plays, mais um livro em inglês, também bem curtinho, e esse mais ainda porque two plays significam duas peças, no caso de teatro. Então a formatação do livro também é mais fluida, é menos texto na página. Então o livro foi bem rápido e eu só li pelo fato de ser na formatação teatral e em inglês, mas ele não é um livro ruim. Só que por ser um livro de mistério muito curto, duas peças, dois casos diferentes, um dos casos, se eu não me engano, eu previ qual ia ser o final. E olha que eu sou muito ruim, tá? Com essas coisas de mistério, de adivinhar qual que é o fim. Geralmente eu não consigo, eu passo bem longe. Mas o outro até que me surpreendeu na época.
Em abril, eu até que li bastante coisa. O próximo livro, de número 12, foi Dias Passados, de The Walking Dead, o primeiro volume. O 13º foi A Garota do Mar, que também é romance romântico adolescente, só que é em quadrinhos, era uma HQ que eu li pelo Kindle e eu também falei disso aqui antes. O 14º se chama Caminhos Percorridos e é a sequência do primeiro HQ do The Walking Dead. Gente, era o meu sonho ter essas HQs quando eu descobri que a série The Walking Dead foi inspirada em histórias em quadrinhos. Eu fiquei muito animada, fazia muitos anos que eu queria. E aí, no começo desse ano, lá por abril, eu consegui comprar. E foi um bom preço, tá? Porque sempre quando eu via pela internet, naquela loja online que a maioria das pessoas compram livro por lá, que vocês sabem qual que é, sempre tava um preço salgado, mas é normal para HQ, porque faz sentido, sabe? É um preço justo, porém, dependendo do bolso da pessoa, vai ser considerado salgado ou vai ser considerado tranquilo. No meu, foi considerado, sim, um preço que eu não podia pagar no momento, então eu esperei bastante tempo. Aí no comecinho desse ano, que eu já não tava mais tão na pindaíba, agora eu tô. Mas naquela época eu tava mais de boa. Eu consegui comprar, mas só tinham esses volumes na livraria da minha cidade. Eu não sei se tivesse mais volumes, se eu teria conseguido comprar. Eu imagino que não, porque depois as coisas foram ficando difíceis. E para variar, né? A cereja do bolo, para piorar tudo, a livraria ainda fechou. Ai, gente, morar no interior tem dessas, né? Tinha uma livraria só, e ainda quando eu tenho a oportunidade de ir, não dá nem alguns meses ela fecha. Eu tenho uma sorte, gente, vocês nem imaginam. Ainda no mês de abril, o 15º livro foi O Primeiro Amor de uma Camponesa. Eu acho que vocês já sabem sobre o que é esse livro, né? Tá escrito no título. E eu também gostei bastante. Ele é de uma autora nacional. Eu recebi esse livro. Não foi exatamente um recebido. Eu acho até que na época eu gravei book haul para vocês, inclusive de The Walking Dead também. Eu digo que não foi um recebido porque foi, na verdade, uma parceria que eu fiz com outro livro, sobre outro livro, que tem vlog lendo aqui também. E nessa parceria rolavam alguns sorteios. E no sorteio eu ganhei esse outro título que também é muito bom e me surpreendeu. O último do mês de abril, o 16º, foi Conclave. Eu acho que esse ano, principalmente lá por abril, por maio, todo mundo falava de Conclave. Eu ligava a televisão, porque hoje em dia, né, gente, eu moro numa caverna, não tenho nem mais internet em casa, pra vocês terem noção das coisas. Então eu assisto muita TV, né? E tem notícias que param a televisão. Todas as emissoras querem falar daquele assunto porque é o que está em alta e eu assisto muito jornal. Então todos os jornais, gente, eles falam sobre a mesma coisa. O jornal que passa de manhã tá falando disso, o que passa de tarde tá falando disso. E à noite também. Só não sei de madrugada porque eu tô dormindo, mas é capaz que fala. E conclave foi um desses assuntos. Por exemplo, agora está falando sobre aquele problema gravíssimo, né, da intervenção estadunidense na Venezuela. Melhor nem comentar porque as pessoas têm opiniões diferentes, normal, mas política começa a dar briga, né, e não quero isso nos comentários. Por exemplo, que nem eu estava falando também do assunto da Fernanda Torres em premiações. Ano passado, na internet, era só isso também. Eu abri o Instagram, era só isso, só isso. Inclusive, eu sigo ela, né? É uma das poucas famosas que eu sigo. Na verdade, eu acho que só ela mesma. Aí, esse ano que a televisão tá dando um pouco mais de importância para os filmes brasileiros que estão sendo premiados, agora é só Wagner Moura na TV também, quando passou o Globo de Ouro. Pra vocês terem ideia, gente, mudou bastante, tá? Porque eu não vou citar o nome da emissora, mas eu acho que se arrependeu de não ter feito cobertura do Globo de Ouro ano passado, que a Fernanda ganhou. E eu amei demais, eu surtei aquele dia. Quando o Wagner ganhou, me empolguei de novo. Dessa vez passou naquela emissora, porque eu tenho certeza que eles se arrependeram, sabe? Chutaram o balde e foram buscar, porque ano passado
mal estavam dando importância, o que eu acho estranho, porque televisão é audiovisual, não faz sentido eles simplesmente ignorarem. E aí dessa vez passou em um jornal, depois passou no outro, aí passou de novo, enfim, foi desse jeito. Agora vamos para o mês de maio, né? Que são altos e baixos. Enquanto em abril eu li um monte de coisa, em maio tem uma notação aqui em vermelho, que eu não sei se vocês vão conseguir ler, tá escrito nenhum concluído. E é, realmente, eu lembro que eu comecei a ler alguma coisa ou outra, não tava gostando de nada, ou não tava com cabeça, porque foi um mês difícil para mim, por motivos pessoais, que eu já falei sobre isso aqui também. Acho que isso afetou a minha rotina como um todo. Tudo que eu tava tentando fazer eu não conseguia terminar, porque eu não tava nem pensando direito nas coisas, sabe? Vamos passar pro mês de junho. O 17º livro foi da série After, e o título é só isso mesmo, mas o segundo chama After, Depois da Verdade, porque After, a tradução é depois. E é o 18º livro. Já em julho, eu li o terceiro livro chamado After, Depois do Desencontro. Em agosto, eu ouvi, eu acho que foi o único audiobook desse ano, 1984, mas é uma versão dramatizada, ou seja, a pessoa que narrou o livro, nesse caso, as pessoas, porque foram contratados atores para as personagens principais, pelo menos até onde eu sei, que foram Lázaro Ramos, Alice Carvalho, Matheus Solano. Tinham várias outras pessoas, tá? Mas é porque esses são os que estão na capa do audiobook e que eu vou lembrar o nome agora. Versão dramatizada, para quem não sabe o que é parecido com radionovelas que tinha antigamente. Ou seja, é como um filme que você não pode ver, só ouvir. E para fazer essa adaptação, eles tiveram que cortar vários pedaços, então é um audiobook relativamente curto. Eu acho que ele tinha entre 3 e 4 horas. E eu imagino que o livro na íntegra, pegando assim, o livro, abrindo, né, para você imaginar que abrindo o livro e lendo palavra por palavra, ele deve dar quase 10 horas ou até mais que isso. Então, eu não tive opiniões muito positivas. Porém, eu não vou me deixar levar por isso, não só porque é um livro clássico, porque é um livro político muito importante, mas porque, se não está na íntegra, pode ser justamente essas lacunas que me fizeram ter a opinião que eu tenho, de não ter gostado muito. Eu não gostei muito para onde a história caminhou, entendeu? Mais uma vez eu li Esther no 21º título, Depois da Esperança. O 22º se chama Mouse, que é mais uma HQ, que eu também já tinha um sonho de ler isso há muito tempo, gente. Nossa, faz muito tempo, não sei nem dizer quando, acho que assim, 2019 por aí, capaz até antes. É uma HQ que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, é um jornalista entrevistando o seu pai sobre a vivência dele durante a Segunda Guerra Mundial, na perspectiva de um polonês. Se eu não me engano, ele é polonês. Além de ser uma HQ, todas as pessoas têm representações diferentes em forma de animais. Então, uma nacionalidade tal é representada por um animal, outra nacionalidade, outro animal e por assim vai. Eu gostei dessa HQ, mas eu achei que eu não compreendi tudo porque nem é possível. Em alguns momentos, principalmente no final, o autor, o quadrinista, ele colocou ali desabafos e representações artísticas em forma de desenho que são o espelho do psicológico dele. Ou seja, ele colocou ali na HQ o que havia de mais íntimo dentro da cabeça dele perante a perspectiva sobre a família dele, sobre tudo aquilo e outros assuntos que também nem têm a ver com Segunda Guerra Mundial em si. Por eu não ser ele, eu não consigo pegar 100% do que significa aquilo. Então essas partes para mim se tornaram um pouco confusas de interpretar. Mas não é uma coisa que eu me sinto no direito de julgar e falar que, se eu não entendi,
então é porque é ruim, então é porque tá mal escrito. Não necessariamente, só tá de uma forma subjetiva que eu não consigo atingir, né, essa compreensão. O último lido em agosto, 23º, Dias Perfeitos, do Rafael Montes, é um livro de terror de um autor nacional. Foi um livro adaptado, mas eu não vou falar muito sobre isso agora, porque se eu tiver a oportunidade, eu vou falar então em outro momento, muito mais pra frente, gente. Então nem espera, tá? Porque não vai ser semana que vem, não. No mês de setembro, eu li mais um livro que fazia anos que eu queria, chamado A Parte que Falta. Ele não é um livro exatamente histórias em quadrinhos, pelo menos eu não acho. Eu acho ele mais parecido com um livro infantil, aqueles que é. Inclusive é mesmo o formatinho dele, mais quadradinho assim, menos retangular, grande. E é a maior parte da página é um desenho, uma ilustração, e aí embaixo tem uma legenda. Então eu não sei se é bem uma história em quadrinhos, em que se configura a categoria dele e tal, mas é um livro muito rápido, pelo fato da diagramação ser assim, e muito bom também. Ele é um livro que parece infantil, apesar de não ser, e ele ficou muito famoso quando a Juju, que era uma antiga youtuber que não está mais na plataforma, gravou um vídeo fazendo reflexões sobre ele. Em outubro, eu entrei na vibe do Halloween, então eu li um livro mais recente do Stephen King, chamado Depois. Também li aquele porque ele é um livro mais curto, quase tinha 200 páginas, mas ainda era menos. Então ele foi um livro mais rápido, mais tranquilo. Não achei a coisa mais original do mundo, e eu achei que até o próprio Stephen King sabia disso enquanto ele estava escrevendo, porque às vezes a personagem falava algumas coisas que davam a entender que ele precisava, o autor, se reafirmar o tempo todo. Não, esse livro parece aquela história que você conhece, mas não é, tá? Calma que eu vou te surpreender. Aí ele falava de novo, não, parece, mas vai ser melhor, confia. E ficou falando isso até o final, mas no fim, eu não posso falar que ele não inovou em nada, mas eu também não vou falar que é a melhor coisa do mundo. Em novembro, eu consegui terminar It a Coisa, também do Stephen King, que eu comecei em outubro. Mas, né, gente, é um livro de 1.100 páginas que, pra você ter ideia, o motivo para eu demorar tanto não foi nem as páginas em si, porque eu tô acostumada a ler livro grande. É mais porque aquele livro tem quase 2 quilos. E eu geralmente leio assim, né? Segurando assim. Gente, eu sentia tanta dor no braço, tanta, que uma hora eu era obrigada a parar, eu não tinha mais escolha mesmo. Eu acho que é o maioral do Stephen King. Não estou falando no sentido de ser o melhor, porque isso cada um sabe, né? Cada um tem uma opinião. Mas eu diria que é o mais famoso. Tudo bem que tem o Iluminado, tem Carrie a Estranha, mas eu acho que It, a Coisa, consegue ser maior que esses dois. Minha opinião, né? Pode ser que vocês discordem, mas aí fazer o quê? E não tô dizendo isso porque eu achei um livro incrível também. Achei um pouco confuso, principalmente porque eu achei que era uma coisa, quando vê outra. Eu falei de uma forma mais detalhada num vídeo específico, só que ele também, gente, vai demorar muitos meses para sair. E só naquele momento vocês vão descobrir mesmo. Mas para não passar em branco, tem algumas observações para fazer, né? Primeiro, a parte que todo mundo que lê concorda que é uma parte desnecessária do livro, que não tem contexto nenhum, não faz sentido. E tem outras partes também viajadas que começam a se contradizer um pouco, ou às vezes não de contradição, mas de não fazer sentido. Dizem que na época ele estava sobre o uso de substâncias ilícitas. Aí já dá para entender muita coisa. O último livro que eu li no ano, sim, gente, em dezembro eu não concluí nada, tá? Foi em novembro mesmo. O 28º livro. Podia ter lido mais? Podia, mas passado, né, não muda. Agora o importante é manter uma constância agora a partir do futuro, né? O último livro se chama
O Mágico de Oz, porque eu tava na vibe de Wicked, o filme musical, a segunda parte. Mas, gente, olha, sem comentários. Eu comecei a ler o livro, tá? Não terminei, porque tava difícil, é uma escrita que eu achei muito estranha. Eu não sei se é porque esse livro dizem que foi reescrito depois. Então ele ficou estranho, talvez, depois de passar por essa triagem de tirar umas coisas e substituir. Não foi censura, tá? Porque esse livro ele não é tão antigo assim, mas foi uma readaptação mesmo. Não sei porquê, não sei a motivação. Mas, gente, tava estranho demais a escrita. Não tava conseguindo entrar na história. Fora que Wicked nunca me despertou o menor interesse. Desde o primeiro filme, inclusive, me irritava que só falava disso na internet. Não aguentava mais. Ah, vou fazer o quê, né? Mas se tá em alta, quis ler pra ver qual é, pra entrar na onda. Mas como eu não terminei o livro, pra mim não fez sentido assistir nenhum dos filmes. Então ficou por isso mesmo. Até hoje não entendo do que se trata, não sei. Uh! O vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você já viu alguns vídeos do canal e gostou, não se esqueça de se inscrever. E não se preocupa, porque logo logo eu te encontro no próximo vídeo.